Vale a pena investir em uma franquia de repasse? Fala, criadores! Seja bem-vindo ao Denise Franquia Podcast e esse é o episódio de número 11. A gente vai falar um pouquinho sobre repasse de franquia, que para algumas pessoas tem uma visão sobre o repasse de franquias negativo e outras pessoas têm uma visão de negócio positivo. Então, hoje vamos falar sobre o que é esse repasse de franquia. Então, quando a gente fala sobre repasse de franquia, a gente está se referindo à venda de uma franquia que já existe para um novo franqueado. Então, eu sou franqueada de uma determinada marca e por algum motivo eu decidi sair dessa rede de franquia e quero vender a unidade para uma outra pessoa interessada. Vale lembrar que o repasse de franquia, na maioria das vezes, ele requer uma aprovação da franqueadora para esse novo perfil, para esse novo candidato. Então, não apenas eu, Denise, decido vender o negócio e eu escolho a pessoa e falo, olha, a partir de agora eu te vendi, me passa o dinheiro e você toca o negócio. Não, requer uma aprovação da franqueadora para identificar se esse candidato ele tem o perfil, se ele vai continuar seguindo os padrões da marca. Então, essa análise que a franqueadora faz, não são todas, mas conheço algumas que faz, é muito importante para que esse novo candidato venha assumir essa responsabilidade do negócio que ele está comprando, até para conhecer, entender a cultura da marca, todos os procedimentos, padrão que a franqueadora tem. Então, isso é um ponto muito importante, que é a avaliação do perfil do novo franqueado que está investindo no repasse, tá? E existem diversos motivos que um repasse de franquia acontece. Quando a gente fala em repasse de franquia, muitas pessoas veem o repasse de uma forma negativa. Então, se a pessoa está repassando uma unidade é porque o negócio é ruim. E não necessariamente o negócio é ruim. Claro que existem redes de franquias que não são boas para investir, que realmente não é possível ganhar dinheiro. Já falei isso em outros episódios aqui, mas eu vou falar sobre alguns motivos que pode levar um franqueado a fazer o repasse. E existem diversos motivos, tá? Então, vamos falar sobre o franqueado fazer a mudança de cidade. Eu atendi um casal que eles tinham uma unidade e estavam buscando fazer o repasse porque o filho ia fazer intercâmbio fora e eles decidiram que iria acompanhar o filho e depois não sabiam se iriam retornar para o Brasil. Então, eles não queriam deixar a unidade na mão de qualquer pessoa, de um gerente ou de alguém da família. Foi até uma sugestão que eu falei, mas a decisão deles foi que não deixariam, porque eles gostavam demais, confiavam no negócio, o negócio estava indo super bem, mas que eles queriam viver esse momento junto com o filho, queria passar uma temporada fora. Então, essa foi a decisão. Então, nesse caso, dessa decisão desse casal, em específico, não é que o negócio era ruim, foi uma decisão que eles tomaram em vivenciar algo fora e curtir o filho também, porque sabia que a distância, o filho não ia conseguir vir, ia passar esse tempo fora. Então, isso é algo que deve ser avaliado. Qual que é o motivo do repasse estar acontecendo? Outro ponto é que a pessoa investiu em um negócio, ela não se identificou no meio do caminho, viu que não era aquilo que ela queria, não faz mais sentido para ela e ela decide repassar essa unidade. Isso pode acontecer, porque na maioria das vezes a pessoa ela não busca conhecimento antes de investir a franquia, ou ela não entendeu qual que é o papel dela sendo franqueado da rede, e quando ela vai lá pro vamos ver, coloca a mão na massa, fica durante um tempo e ela olha e fala, não era isso que eu queria, não faz sentido para mim, não gostei, não me conectei com o modelo de negócio. Outra coisa que acontece muito é que as pessoas chegam querendo franquia no segmento de alimentação. Denise, eu quero franquia no segmento de alimentação porque todo mundo tá comendo. Concordo, todo mundo come mesmo. O setor de alimentação é o segmento que mais cresce. E só que é importante você identificar se faz sentido com o seu perfil. Você está disposto a trabalhar sábado, domingo, feriado, abrir mão de momentos com a sua família para estar ali dentro de um negócio, numa franquia de rede de alimentação? Então, são pontos que tem que ser colocados na balança e esse é um dos motivos. Então, às vezes a pessoa pode ter investido em uma franquia no segmento de alimentação, ela esperava que seria um trabalho simples, um trabalho fácil, que ela não precisaria abrir mão de muitas coisas e quando ela vai ver, não é tudo aquilo, né? Ela precisa de bem mais tempo, ela precisa se dedicar muito mais e é onde ela acaba decidindo por fazer o repasse. E outros casos também aqui, não consigo fazer a unidade performar, negócio não está dando dinheiro, quero sair realmente da rede de franquia, só que daí a gente entra em dois lados, onde tem franquias que realmente não dão dinheiro, não são boas para investir, e o outro lado que é a pessoa não ter perfil para fazer a gestão do negócio, para criar estratégia, para realmente ser um empreendedor. E aonde o negócio não acaba tendo um faturamento legal, se pagando, né? Eu cheguei a atender uma moça que ela queria muito comprar uma rede de franquia de uma marca determinada X, só que quando a gente foi ver os números do negócio,
todo o DRE do negócio, a gente viu que o negócio realmente não tinha faturamento. Só que ela mora naquela região, ela conhece aquele espaço e ela estava decidida. Ela falou: Denise, eu já ouvi até dos colaboradores que estão dentro do negócio que não está performando por conta do franqueado que está lá dentro. Ele não está dedicado, ele não segue o que a rede de franquia está falando, ele não está atento com o marketing. Então ela tomou essa decisão sabendo que aquele era um negócio que ela poderia sim trabalhar e fazer acontecer. E realmente, no primeiro mês de operação, quando ela comprou, a franqueadora aprovou o perfil dela, ela realmente bateu o recorde de faturamento naquela unidade. Então ela fez um trabalho assim incrível e continua fazendo, porque eu vejo, acompanho ela através das redes sociais, vem participando de rankings assim da rede de franquia. Então é algo que eu gosto de ver. Então a pessoa, ela investiu em uma franquia sabendo que ali tinha um potencial de crescimento, porque ela entendia o público da região, que era onde ela morava, então ela sabia que aquele negócio, aquele estabelecimento era sim um bom negócio para ela se investir e fazer o negócio acontecer. Então é esse tipo de visão que quando você for ter em relação ao repasse, estou buscando um repasse para investir, você tem que entender qual que é o motivo, por que essa pessoa está repassando, né? Analisar os números, isso é um ponto muito importante. Cabe a você, candidato, a pessoa que está aí querendo se tornar um franqueado, investir em uma franquia de repasse, buscar informações sobre a rede de franquia, porque vai ter franqueados que entram em rede de franquia que realmente é impossível de fechar as contas no final do mês, realmente não dá dinheiro, que são as marcas ruins. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso aqui, defendo muito, né? Nem toda marca deveria ser chamada de franquia, porque nem todas são boas mesmo para investir. E é o que acontece. Então a pessoa, ela investiu num negócio que realmente não dá dinheiro, não vai para frente, e ela quer fazer o repasse. Se torna um pouco mais difícil, por quê? Porque não tem números para mostrar, você vê que é algo negativo, a marca não é conhecida no mercado, tem pessoas falando mal, tem outros franqueados insatisfeitos saindo do negócio, vários franqueados saíram em um período muito curto. Então esse tipo de informação você tem que buscar, cabe a você, candidato, se capacitar e buscar esse tipo de informação. A franqueadora, ela nunca vai te falar que ela é ruim, então cabe a você essa responsabilidade de coletar o máximo de informações possível, de falar com franqueados, ex-franqueados. Fuça onde você conseguir para coletar realmente essas informações. Quando a gente fala de repasse, existem vantagens também de você investir em uma franquia de repasse. Existem casos em que o repasse, ele tem um valor abaixo do mercado. Então, se você fosse comprar uma franquia diretamente com a franqueadora, ela teria um valor maior. E quando você compra da mão do franqueado, ele tem um valor menor. São todos os casos que acontece isso? Não. Tem franquias que ela vai cobrar um pouquinho a mais, que ela vai querer ganhar. Por quê? Porque o repasse de franquia, ele é uma unidade que já está estruturada, já tem uma carteira de clientes. Esses são pontos também que você já deve analisar. Então, o espaço está ali, a comunidade já conhece, já tenho uma boa conexão com os fornecedores que me atende ali. Então, esses são pontos importantes de você analisar, mas não deixe a parte financeira. Isso é algo crucial para você entender sobre o potencial do negócio que você está entrando e falar com o franqueado. No caso da franqueada que eu comentei aqui no início, ela conhecia a marca, conhecia a localização e fez contato principalmente com os colaboradores que estavam ali dentro para saber sobre o que o negócio acontecia. E ela me falou: Denise, diversas vezes eu fui lá como cliente, eu ficava lá horas com meu esposo para entender o que estava acontecendo, qual que era o erro, o que estava faltando e o que eu poderia melhorar. Então, cabe a você tomar essa decisão de buscar um conhecimento, de colocar a mão na massa, porque é esse o trabalho do franqueado. Independente de ser uma franquia comprada diretamente com a franqueadora ali ou investir em um repasse, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Repasse é um assunto importante da gente ser falado, que eu não vejo ele dentro do mercado de forma negativa. Cabe a você buscar essas informações e entender sobre a rede de franquia que você está investindo. Vou deixar até uma dica extra aqui, existe um site chamado Repasse de Franquia, na qual lá você consegue encontrar diversas marcas que estão fazendo repasse e fazer a comparação aí de valores. Lembrando que é importante buscar informação sobre a rede de franquia que você está entrando. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse episódio com mais pessoas e se você ainda não me segue aqui no Spotify, é só seguir. Muito obrigada e até o próximo episódio.